Gerar resultados nem sempre será o suficiente para agradar a Deus. Eu vou repetir. Gerar resultados nem sempre será o suficiente para agradar a Deus. Mas aí você deve estar se perguntando assim, mas como assim gerar resultados? Aqui quando eu digo gerar resultados, eu estou falando em gerar bons resultados mesmo. Seja em qualquer área da vida, seja no trabalho, seja no ministério, seja no relacionamento com as pessoas. E aí eu trouxe esse exemplo aqui para que vocês possam entender. Quando eu gero bons resultados, por exemplo, no trabalho, quando eu gero lucro, por exemplo, quando eu gero produtividade, eu estou gerando bons resultados. Concordam comigo? Quando eu gero bons resultados no ministério, por exemplo, quando eu estou cooperando para o ministério, seja ele qual for, ele está crescendo, e aí automaticamente eu estou recebendo oportunidades para trabalhar, estou pegando aquilo ali, estou fazendo com êxito e estou crescendo. Estou gerando bons resultados. Quando eu gero bons resultados no relacionamento com as pessoas, quando eu consigo, por exemplo, a confiança das pessoas, eu consigo fazer novas amizades, eu consigo a cumplicidade, o respeito das pessoas, estou gerando bons resultados. E por que é importante falar sobre isso? Porque a maioria das pessoas tem a concepção errada de que Deus, Ele só está interessado nos nossos bons resultados. Quando, na verdade, isso não procede. Porque Deus, Ele além de querer os nossos bons resultados, Ele quer saber como que está o nosso coração. Porque não adianta a gente estar gerando bons resultados, seja em qual área da vida for, quando o coração estiver doente. Quando o coração estiver precisando ser tratado pelo Senhor, ser curado, ser ministrado, não adianta. Então é para isso que Deus nos chamou aqui nessa noite, para nos despertar em relação a isso. E Ele vai fazer isso, nós vamos fazer isso biblicamente hoje, através da história de José. E essa história ela está lá no capítulo 45 de Gênesis, eu convido todos a abrirem a Bíblia. Nós vamos ler no capítulo 45, entre os versículos 1 ao 5. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflinjam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Para quem não conhece a história de José, eu vou contar ela aqui de forma breve e resumida, porque através dessa história, o Senhor ele quer trazer para nós nessa noite alguns ensinamentos, e através dessa história, nós vamos conseguir entender o porquê que gerar bons resultados nem sempre é o suficiente para agradar a Deus. Para quem não sabe, José, a Bíblia conta que ele era filho de Jacó e Raquel. Mas ele não era um filho qualquer. Ele era o filho preferido. Ele tinha outros irmãos. E por ele ser o filho preferido,
a Bíblia conta que o seu pai um dia decidiu lhe presentear com uma túnica especial. E isso gerou o quê? Inveja. Gerou ciúmes por parte dos irmãos de José. E não só isso, né, foi motivo de inveja, de ciúmes, de competitividade, mas também o fato de que Deus tinha dado alguns sonhos proféticos para José. E nesses sonhos, o Senhor mostrava para José que ele seria colocado em lugares altos, em lugar de governo, em lugares mais altos que os seus irmãos. Então, todo esse cenário gerou essa disputa, essa competitividade, esse ciúme, essa inveja, enfim. Mas mesmo diante disso tudo, Deus ainda tinha um propósito na vida de José e na vida da família de José. Só que para Deus cumprir esse propósito na vida de José, ele precisava estar distante. Distante dos pais, distante dos irmãos, distante de toda a sua família. Então, como José, ele era muito apegado, né, ao pai e à mãe, e o pai e a mãe, por ser muito apegado, não liberaria ele para ir viver aquilo que Deus tinha para ele. Diante disso, Deus permitiu que através de todo esse ciúme, de toda essa inveja, de toda essa competitividade, os irmãos de José planejassem matá-lo. Exatamente, matá-lo. Só que aí acabou que no final da história, eles não mataram ele não. Mas eles jogaram ele no poço, pegaram, venderam ele para mercadores egípcios, ele foi para o Egito, pegaram aquela túnica especial que o pai deu, sujou ela de sangue de um animal e viraram para o pai dele e falou com ele assim, ó, seu filho, ele morreu, porque ele sofreu um ataque de uma fera selvagem e está aqui a túnica suja de sangue para comprovar que o que a gente está falando é verdade. Então, o pai e a mãe de José tiveram que viver muitos anos com essa mentira, com essa dor da perda. Muitos anos de tristeza, muitos anos de choro. E quando a gente olha para todo esse cenário da história de José, parece covardia. Parece assim, nossa, que injusto, né? Ele viver e ele passar por tudo isso. Mas, na verdade, não se trata aqui de covardia. Se trata de uma vontade permissiva de Deus. Porque Deus estava usando aquela situação para tirar José daquela geografia local que ele estava e colocar José aonde ele queria que ele estivesse. Então, os irmãos de José, eles foram apenas os instrumentos de Deus para poder colocar José onde que ele queria que ele estivesse. E aqui entra o primeiro ensinamento para nós nessa história. Deus, muitas vezes, ele vai usar o erro das pessoas para tratar conosco. Porque vocês concordam comigo que essa atitude que os irmãos de José tiveram foi um erro para com ele. Então, através desse erro, Deus queria levar José para lugares altos. E muitas vezes é assim conosco. Só que o nosso problema é que a gente é muito imaturo. A nossa cabeça, ela é muito pequenininha, muito fechada. A gente nunca consegue enxergar sob a ótica espiritual da coisa. A gente sempre olha com o olho terreno e culpa o outro pelo erro, sem saber que o erro que aquela pessoa está cometendo comigo é o instrumento de Deus para me levar longe, para me dar crescimento. Então, esse é o primeiro ensinamento da história. Então, voltando aqui, José foi vendido para o Egito. E aí, quando chega lá, a Bíblia conta que a trajetória dele no Egito não foi fácil. E quando ele chegou lá, ele foi vendido como escravo para um homem que chamava Potifar. E Potifar, ele era um oficial egípcio. E devido, a toda a integridade, a toda a honestidade, a toda a habilidade de José, ele conseguiu a confiança de Potifar e se tornou, então, o administrador da casa de Potifar.
Quando José chega lá, ele consegue se dar bem com essa situação. E aí vocês também hão de concordar comigo que a casa de Potifar acaba se tornando um lugar confortável para José. Um lugar de fuga. Porque ele acabou de passar por tantas dificuldades, tantos problemas, e aí chega lá, é o primeiro momento que ele tem paz. É o primeiro momento que ele está tranquilo. E aí, o que José ele faz? Ele começa, então, a ignorar. Ele simplesmente ignora. Tudo que ele passou, tudo que ele viveu, ele decidiu simplesmente esquecer para focar naquilo que ele estava fazendo. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava aplicando ali o seu coração naquilo que ele estava fazendo, na casa de Potifar. Porque ele precisava administrar tudo aquilo que aconteceu com ele. E a Bíblia vai nos contar que estava dando certo. Porque tudo que José põe a mão, prospera. Tudo que José faz, Deus abençoa. Só que aqui tem um agravante. José, ele não foi tirado da casa dele para ser colocado lá para ser um escravo bem-sucedido. Não. José, ele foi tirado da casa dele para se tornar governador. Então, o que acontece? Deus vai lá e permite com que aconteçam mais coisas ruins com ele que vão impulsionar ele ainda mais para frente. Então, aqui vem um outro ensinamento para nós. Aquele ambiente, eu disse para vocês, que se tornou um lugar confortável para José. E muitas vezes é assim conosco. Muitas vezes a gente está em lugares que são confortáveis. Muitas vezes a gente está em posições que são confortáveis. Mas são confortáveis para nós. E não para aquilo que Deus tem para nós. E aí aqui entra uma questão, inclusive, de espiritual, de ministério, de igreja. Quantas pessoas estão confortáveis aonde estão? Quantas pessoas falam, não, e no culto ouvir a palavra, tá bom, para que assumir responsabilidade? Para que pegar isso? Para que mexer com a obra? Para quê? Só que essas pessoas, elas não entendem que se elas quiserem chegar num lugar alto, elas vão ter que sair de lá. Elas vão ter que assumir responsabilidades. Elas vão ter que sair do comodismo. Muitas vezes você ainda não alcançou lugares altos na sua vida por causa disso, porque está acomodado. O Senhor está esperando você se posicionar. O Senhor está esperando você sair do lugar de conforto que você está, para Ele trabalhar na sua vida. Então, o que Deus tinha para José era maior do que a casa de Potifar. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então, o que Deus tinha para José era bem maior do que a casa de Potifar. Apesar dele estar ali vivendo um bom momento, né? Apesar dele estar ali vivendo conforto. Só que, como que Deus faz e permite com que ele saia de lá, porque já que lá não era o lugar dele? Deus permite que a esposa de Potifar cria uma ideia doida na cabeça. Ela cria a ideia de que ela está apaixonada por José. E aí o que ela faz? Acusa ele de ter assediado ela. E por causa dessa acusação falsa, José vai para onde? Para a prisão. Porque automaticamente Potifar não vai gostar disso. E aqui mais uma vez Deus nos desperta. O erro das pessoas para conosco é para nos impulsionar. Mais uma vez ele está sendo vítima do erro de outra pessoa. Mais uma vez. Só que aí aqui novamente ele está indo para o lugar que Deus quer que ele esteja. E aí o que acontece? Aqui também vem mais um ensinamento. Às vezes, para Deus executar certas coisas na nossa vida, Ele vai usar a gente, sabe de quê? Mentalidade pequena. Ele vai usar a gente emocionalmente fraca. Porque a esposa de Potifar, ela era emocionalmente fraca. E aí, às vezes, essas pessoas fazem certas coisas conosco e a gente, mais uma vez, não enxerga com a ótica de Deus e a gente quer fazer o quê? Brigar.
A gente quer fazer o quê? Processar. A gente quer fazer o quê? Entrar pro ringue com a pessoa, sem entender o verdadeiro propósito de Deus naquilo ali. Tudo tem um propósito de Deus. Então, José vai para a prisão. E apesar de para nós, os nossos olhos terrenos parecer algo triste, Deus estava alegre, porque Deus nesse momento pensava: é aí que eu quero que você esteja. É na prisão que você está chegando no centro da minha vontade. É aí que eu quero que você esteja. Então, muitas vezes a gente está triste, a gente está amargurado, a gente está preocupado, a gente está chorando, pedindo Deus misericórdia, e Deus fala: mas eu vou ter misericórdia por quê? Se é aí que eu quero que você esteja, se é a partir daí que você vai crescer. Então, José, ele chega aonde? Na prisão. E aí, quando ele chega na prisão, é exatamente lá que está a conexão entre ele e o palácio. Está quase. O propósito de Deus está quase se cumprindo na vida de José. E por que lá que está a conexão? Entre José e o palácio. Porque é lá que está o padeiro e o copeiro. É, o padeiro e o copeiro. Quando chega lá, a Bíblia conta que o padeiro e o copeiro, que estava lá preso, tiveram sonhos. E esses sonhos, ninguém conseguiu interpretar o que significava. Mas José conseguiu, por Deus, na vida dele. E o que José interpretou, aconteceu. Ele interpretou que o copeiro, ele ia retornar para o palácio. Ele ia ser solto, ia voltar para o palácio e voltar a trabalhar lá. Mas o padeiro, Deus, ele interpretou que ele seria executado, que ele seria morto. E assim aconteceu. O copeiro voltou para o palácio. E aí a Bíblia vai nos contar que 2 anos depois, Faraó, o rei do Egito, ele está lá no palácio e aí ele tem um sonho. E ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó. Ninguém. Só que aí o copeiro vai lembrar de quem? José. Aí ele fala com o Faraó assim: tem um homem lá na prisão, que teve um dia que eu tive um sonho, ele conseguiu interpretar, e possa ser que ele solucione o seu problema. Aí Faraó manda chamar. José, por Deus novamente, interpreta o sonho, e de fato, aquilo que ele interpreta, acontece. Então, diante disso, diante dele ter conseguido fazer aquilo que muita gente não conseguiu, ele conseguiu a confiança de Faraó, ele conseguiu crescer lá dentro, e aí a Bíblia vai nos contar que Faraó, ele cria um cargo de governador do Egito para José. Olha o que José teve que passar para poder se tornar o governador do Egito. E aí, quando a gente olha para a vida de José, a gente consegue ver que ele viveu uma verdadeira tragédia, porque tudo que ele viveu é muito triste, né? Mas mesmo diante desse cenário, José, ele conseguiu se dar muito bem em tudo que tinha em relação ao Egito. Tudo que era relacionado ao Egito, José dava bem, José fluía, José crescia. Porque quando a gente olha só, na casa de Potifar ele administrou bem. Ele passou por lá, maravilhoso, gerou bons resultados. Lá na prisão, ele virou um verdadeiro gestor de pessoas. Ele conseguiu criar relacionamentos, ele interpretou sonhos, ele cresceu. O pessoal da prisão já estava confiando nele, então ele se deu bem lá. Só que aí, tudo nos mostra que, então, em relação ao Egito, estava dando muito certo, ele estava fluindo, mas isso fluiu bem só até o capítulo 45 de Gênesis, que foi onde a gente leu. Por quê? Porque no capítulo 45, quando José já estava lá,
no lugar que Deus queria que ele tivesse, como governador do Egito, quem chega lá? Os irmãos dele. E por que os irmãos dele foram lá? Porque a administração dele era tão boa que os povos vizinhos iam até o Egito comprar mantimento. E aí eles chegaram lá, e aí nesse capítulo a Bíblia nos mostra um descontrole emocional de José. Por quê? Porque até aquele dia não se tratava da sua família, não se tratava das suas lembranças, não se tratava das suas dores, não se tratava daquilo que ele viveu, não tinha a ver. Até aquele momento, se tratava só do Egito, se tratava só das boas obras, dos bons resultados que ele estava fazendo. Até aquele momento, estava tudo normal, mas eles chegaram e ele teve esse descontrole emocional. E por que eu falo para vocês, pela Bíblia, que ele teve esse descontrole emocional? Porque quando ele viu os seus irmãos, ele sabia que eram os seus irmãos. A Bíblia fala que os irmãos não reconheceram ele, mas ele reconheceu os irmãos. E aí ele começa a fazer algumas perguntas para eles, infundadas, do tipo, de onde vocês vêm? Quem são vocês? Eu sei que vocês são espiões que vieram aqui para ver a fraqueza da terra. Ele começa a fazer perguntas, sabendo que eram os irmãos dele. E isso a gente vê lá em Gênesis, no capítulo 42. Quem puder abrir, entre os versículos 8 ao 12. Gênesis 42, entre os versículos 8 ao 12. Diz assim: José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiãos, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: não, meu senhor. Teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. Então, como eu disse para você, José ele não precisava fazer essas perguntas porque ele sabia que eram seus irmãos. Ele sabia que os seus irmãos estavam lá por necessidade. Então, a gente vê que essa abordagem de José com os irmãos aqui, ela está carregada de raiva, de rancor, de ressentimento. E ali ele está vivendo um verdadeiro descontrole emocional, não sabendo lidar com aquela situação. E aí aqui entra o ápice da palavra. Aqui entra o tema, aqui entra o que Deus quer ministrar no nosso coração. Como eu disse para vocês, ele deu certo em tudo. Ele administrou bem tudo. Por que agora ele não está sabendo lidar com aquela situação? E aqui está a resposta. Porque nem sempre os bons resultados serão suficientes para curar feridas que precisam ser tratadas. Nem sempre os bons resultados serão suficientes para agradar a Deus e para conseguir ter comportamentos que Deus quer que nós tenhamos. Nem sempre. O fato de você gerar bons resultados não é o suficiente para agradar a Deus. A chegada dos irmãos de José no Egito fez ele voltar lá no passado. Fez ele reviver tudo de ruim que aconteceu. E peraí, quem era José para o Egito? José para o Egito, ele era um moço que aposturado, ele era um moço que equilibrado, inteligente, que conseguia resolver os problemas de todo mundo, tinha solução ali para tudo. Então José, apesar dos bons resultados que ele estava gerando no Egito, agora Deus estava dizendo para ele assim: eu não quero só os seus bons resultados, eu quero que o seu coração seja tratado, que o seu coração seja ministrado, porque para estar debaixo da perfeita e agradável vontade de Deus, não adianta só os bons resultados. Não adianta. E é isso que o Senhor quer de nós aqui nessa noite. A gente
tem que observar nessa história que José, a todo tempo, estava querendo gerar o quê? Um desconforto nos seus irmãos. Ele queria gerar desconforto, porque se ele não quisesse, ele não tinha feito aquelas perguntas todas e aquela acusação para os seus irmãos. Ele não queria resolver, ele queria gerar um desconforto. E aqui eu vou abrir um parêntese. Porque quantas pessoas estão focadas em gerar desconforto em quem errou com você e que acaba esquecendo do que realmente importa. Acaba esquecendo da relevância do pai. Porque até então aqui, José sequer lembrou do seu pai. O seu pai, ele era tão apegado. E aqui aplica na nossa vida. Porque muitas vezes essas pessoas que erram com a gente está focado em gerar desconforto e esquece do pai. A gente esquece de quem a gente tem que lembrar. Não, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que cutucar, porque essa pessoa me fez sofrer. Essa pessoa me fez sentir isso. Essa pessoa me maltratou. Essa pessoa me respondeu mal. Essa pessoa desfez de mim. E aí a gente fica tão preocupado com isso, que a gente esquece o que realmente importa. O pai. Agradar o pai. Porque até o momento, como eu disse, José aqui, ele não perguntou pelo pai, ele nem lembrou do pai. Então a gente tem que entender que a gente precisa tomar cuidado, porque a gente fica focado nesse gerar desconforto e acaba desagradando a Deus. E olha só, que os bons resultados que José gerou não foi suficiente para ele ter um comportamento aqui que agrade a Deus. Não foi o suficiente. Então, José aqui, nesse cenário, ele estava ficando mal, quando era para ele ficar bem, porque ele já tinha alcançado o que Deus tinha para ele. Mas por que ele estava vivendo, então, aquele comportamento? Porque eu disse e repito, que é o que Deus quer tratar conosco nessa noite. Apenas gerar bons resultados não é nada para Deus, se o coração não tiver tratado. E aqui tem mais uma aplicação para a nossa vida que o Senhor quer trazer. O comportamento das pessoas revelam o nosso interior. E é por isso que muitas vezes Deus permite o erro das pessoas conosco. Porque o comportamento das pessoas, o erro das pessoas para conosco, revela o que está lá dentro. Revela se o coração está ferido. Revela se aquela pessoa tem verdadeiramente o Espírito Santo de Deus dentro da vida dela. O comportamento das pessoas é que vão mostrar para nós se a gente realmente está em concordância com a palavra de Deus. Por isso que Deus gosta de usar o erro das pessoas para poder tratar conosco. Porque é o erro das pessoas que vai nos mostrar como que está o nosso coração. Então, o erro das pessoas é um instrumento de Deus para ministrar no nosso coração. Então, voltando para a história, a Bíblia vai nos contar que naquele momento ele começa a chorar, como a gente leu em Gênesis, no capítulo 45. E aí ele começa a chorar tão alto, que a Bíblia fala que toda a casa de Faraó ouviu. E aí, aquele momento, ele estava colocando para fora tudo aquilo que ele precisou esquecer, fingir que esqueceu, na verdade, né? Aquele momento, ele estava colocando para fora tudo aquilo que estava guardado. Ele simplesmente jogou de lado para gerar bons resultados, porque era o que ele precisava naquele momento. E aí, aquilo ficou guardado e, naquele momento, ele jogou tudo para fora. E aí aqui, nessa noite, pode ter muitas pessoas assim. Pessoas que viveram tragédias, como José viveu. Mas mesmo diante das tragédias, está gerando bons resultados. Mesmo diante das tragédias, está continuando produzindo bons resultados. Seja no trabalho, seja no ministério, está vindo na igreja, está trabalhando, está fazendo a obra, mas está com a alma em crise. Está com o coração doente e não quer mostrar para os outros, assim como José fez. Então, afinal de contas, José ele agiu assim por quê? Porque ele precisava ser aceito. E ele foi aceito no Egito por quê? Por causa dos resultados que ele gerou lá. E muitas vezes é assim com você. Você precisa gerar bons resultados e por isso você está agindo assim. E aí você está achando que Deus está recebendo, você está achando que vir aos cultos e fazer o que você faz na igreja está agradando a Deus, mas na verdade não está, porque o tratamento tem que estar aqui.
E é isso que Deus quer nos despertar nessa noite. É isso que Deus quer abrir os nossos olhos nessa noite. E reparem que ninguém, em nenhum momento, no Egito, preocupou com José. Porque em nenhum momento as pessoas chegaram para ele e perguntou para ele assim: e aí, como é que é a sua história? E aí, como é que você veio parar aqui? Como é que você chegou aqui? Não, as pessoas estavam preocupadas com o resultado. As pessoas o tempo todo estavam preocupadas com aquilo que ele estava produzindo. Mas Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos dizer que Ele não está preocupado com isso. Ele te quer por inteiro. Ele te quer por inteiro. Ele não quer só as suas boas obras. Ele não quer só o que você está fazendo na igreja. Não, Ele não quer. O diaconato, todos, o louvor, quem prega, Ele não quer só isso. Ele quer tratar aqui. Para que quando Ele vier, você possa subir. Você possa viver as promessas dEle. É isso que Ele quer. Então aqui, a gente consegue entender, a gente consegue ver que Deus Ele não tem interesse só nas obras das nossas mãos. Ele quer as obras das nossas mãos, mas Ele nos quer por inteiro. E como eu disse, tem muita gente dentro da igreja doente. Tem muita gente dentro da igreja, como eu disse, cantando, mas sem vontade de cantar. Pregando, mas sem vontade de pregar. Tem muita gente abençoando o outro, mas não consegue abençoar a si. Tem muita gente trabalhando, mas não queria trabalhar, mas trabalha porque precisa do dinheiro. E se não tiver o dinheiro, como é que vai fazer? Tem muita gente fazendo, produzindo e está esquecendo daqui. E é isso que Deus quer falar com a gente nessa noite. Então, quando a gente volta para a história de José, e já está quase finalizando, ele entende o que ele tem que fazer. E aí ele revela a verdade para os seus irmãos. Ele vira e fala assim, ó, eu sou José. Algo que já era para ele ter feito há muito tempo. Então a verdade chegou. Mas quando a verdade chegou, ele automaticamente já vira e fala para os irmãos, mas não vos irriteis, nem vos entristeceis por ter me vendido no Egito. Porque foi por causa de vocês que Deus me trouxe na frente. Então, ali naquele momento, Ele está liberando os irmãos. Ele está perdoando os irmãos. Ele está esquecendo aquilo tudo que ele viveu. E aí, só depois que Ele libera os irmãos, que Ele pergunta assim, e aí, vive meu pai? O que é que eu disse para vocês lá atrás? Até então, quando ele estava preocupado em gerar desconforto em quem machucou, nem lembrou do pai. Aí quando ele libera os irmãos, ele fala, vive meu pai? E o que Deus quer nos mostrar? É impossível um filho se relacionar com Deus como pai, tendo pendências com os irmãos. É impossível um filho reconhecer a Deus como pai, tendo pendências com os irmãos, querendo gerar desconforto nos irmãos. É impossível. E é isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Ele quer nos despertar. As suas boas obras, os seus bons resultados, eles não estão agradando a Deus se o seu coração está doente. Eles não estão. Então Deus nos trouxe aqui para nos dizer que Ele quer a gente com coração saudável. Ele quer a gente inteiro. Ele quer a gente alinhado, corpo, alma e espírito, com a palavra, com a vontade de Deus. É isso que Ele quer. Aleluia. É isso que Deus quer. Ele quer ministrar na sua vida e deixa Ele ministrar, irmãos. Deixa Ele ministrar. O que Deus Ele quer dizer para nós nessa noite é que Ele ama que a gente gere bons resultados. Ele ama que a gente tenha prazer de vir limpar a igreja. Ele ama que a gente tenha prazer de vir trabalhar. Ele ama, Ele ama. Ele ama. Mas Ele vai amar mais ainda quando a gente fizer isso com o coração tratado. Ele vai receber mais ainda quando a gente fizer isso com o coração tratado. Quando a gente estiver gerando resultados
com o coração voltado verdadeiramente para o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é amor. O Evangelho é perdão. O Evangelho é compaixão. O Evangelho é se colocar no lugar do outro. É entender o lado do outro. Isso é o Evangelho. Então Deus, Ele quer sim. Eu não vou aqui falar que Ele não quer os nossos bons resultados, não. Ele quer. Mas Ele quer que a gente também esteja alinhado com o Evangelho. Então, às vezes, você possui pendências com coisas passadas e que por um espaço de tempo você teve que agir como José. Você teve que esquecer. Você teve que fingir que nada aconteceu. Mas estava ali, com a alma ferida. E tem pessoas que precisam ser ministradas, que precisam ser tocadas, e Deus te trouxe aqui para te dizer, não, você precisa de fato reconhecer que você não superou. Você precisa de fato reconhecer que você precisa da minha ajuda. É isso que Deus quer. Tem gente aqui que muitas vezes até conseguiu vencer. Tem gente aqui que às vezes até conseguiu liberar, mas está pela metade. Ainda tem coisas que precisam ser tocadas pela mão do Mestre. E é por isso que Ele te trouxe aqui. Então, a Igreja Batista Tempo de Deus, como uma igreja madura, uma igreja inteligente, uma igreja amiga de Deus, não vai perder hoje essa oportunidade. Não vai, deixa Deus ministrar. Por isso eu chamo o pessoal do louvor aqui, se vocês puderem subir. Não vamos perder a oportunidade que Deus está nos dando. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Vamos nos posicionar. Vamos buscar do Senhor.